Vou colocar o pessoal em mute. Sabe como é que eu te atendi? Audiência. Ué, cadê a... Eu não estou vendo onde eu coloco todo mundo em mute. É embaixo dos atendentes ali, do lado esquerdo. Mute all. Estava aqui. Isso, já estão todos em mute. Ah, já estão todos em mute? Isso, só Então, você me avisa quando começar a gravação? pronto, já está gravando. Ok, pessoal. Hoje vamos dar início na segunda parte do nosso webinar, aí proporcionado pelo Araucária DX Group. Nós vamos falar sobre antenas de recepção para locais urbanos. Ontem, ou na parte 1, nós falamos sobre a parte importante de conceitos básicos, né? Nós falamos de diretividade, né? A relação entre ganho e diretividade, que o que muda a relação sinal-ruído é basicamente a diretividade, e o ganho não tem relevância nenhuma na recepção de sinais fracos. Falamos também de como se mede o ganho através de RDF, que é um sistema usando o EasyNet para conseguir ter uma referência matemática e comparar modelos e desenvolver modelos. E falamos também um pouco das referências em dBm, que dBm é 1 miliwatt, né? E com referência a locais urbanos e a níveis de ruído. Então, hoje nós vamos falar já um pouco direto sobre a antena de recepção. Vou cobrir várias antenas de recepção já de conceitos mais modernos. E na próxima sessão vamos falar da parte prática de construção. E todas essas sessões vocês podem encontrar no site do Araucária. Vocês vão ter a oportunidade de poder assistir novamente a apresentação. Então, vamos lá. Tenho que ir rápido aqui para chegar na segunda parte. Isso aqui é a parte primeira. Ok, então vamos lá, vamos começar. Meu nome é José Carlos, sou November 4 India Sugar. Moro aqui em Fort Lauderdale já há uns 11 anos. Antigo prefixo no Brasil, PY2 Delta Papá, lá do Riacho Grande, e antes ainda, na década de 70, PY2 França Oceania Santiago. Ok, falando sobre a parte de evolução histórica, eu faço muita pesquisa com antena de recepção, inclusive adicionei alguns itens que não estão na apresentação disponível hoje no site, que realmente são coisas recentes que eu consegui há alguns dias atrás. Mas eu atribuo essas antenas de recepção a uma pessoa muito importante, que é o Roy Wigan, que é o chefe do Clube de Engenharia do Marconi, que começou a trabalhar com isso em 1919. Inclusive é muito interessante esse link que tem aqui, que você pode entrar na Wikisignal page e você vai ver uma edição da Wireless Communication de 1919, onde tem um anúncio. Vamos falar um pouco sobre isso aí. E recentemente também tive informação, já bem mais simples, por exemplo, que o do W3EE é um estudante e vamos dizer, apaixonado por frequências baixas. Ele trabalha em frequências abaixo de 500 kHz, então estamos falando de 175, 136 kHz. E no site dele tem uma referência a um manual de antenas do pai dele, antecedendo a Segunda Guerra Mundial. Então, por isso eu coloquei aqui em torno de 1940, mas isso deve ser antes de 1940. E esse papel também teve referência em 1974, na Conferência de Comunicações em Londres, onde se fez referência a esse sistema do Collins. Nós vamos falar um pouco sobre isso aí. Nos tempos mais modernos, né, que a gente tem de referência é que em 1995, o JF1DMQ, ele publicou um artigo em japonês. Eu não consegui acessar esse artigo ainda, mas está aí na QST, onde ele fala sobre uma antena que ele chamava Loop Yagi
Ele tinha um nome um pouco diferente para ela, mas é a única referência que eu tenho, né? Depois disso, em 95, foi publicado na QST a famosa IU, o pessoal mas eu chamo de IVI, mas a pronúncia correta é IU, e teve um impacto muito grande, porque até aí, até 1995, basicamente a única antena que se usava era a Beveridge. São antenas long wave, compridas, né? E não tinha muita opção, além de uns loops sintonizados, que não são bem referência desse estudo que eu estou falando aqui. E isso evoluiu com o K6SE e o EA3VY, que publicaram no Refletor um estudo de usar a antena IU elevada. Na verdade, nós vamos ver que eles chegaram a uma conclusão de que podia ser elevado terra e, na verdade, eles estavam utilizando um loop terminado, que já era conhecido em 1940. Dessa evolução da IU, veio a K9AY, muito conhecida, né, do Gary, do K9AY. O que ele fez foi trazer o resistor e o transformador para o centro da antena e manteve os fios muito perto do chão, então isso fez uma espécie de linha de transmissão e ele conseguiu simplificar muito o sistema de chavear direção e usar 4 direções, né? Isso foi publicado na QST no ano de julho de 2000, então estamos falando basicamente dos últimos 10 anos. Daí para cá, em 1903, o Doug NX4D, Doug Weller, por isso que tem o nome de Weller Flag, eu batizei essa antena justamente por causa do Doug Weller, que é o NX4D, que mora ainda hoje num terreno muito pequeno, um terreno de 600 metros quadrados, e resolveu fazer 160 metros. E não tinha como colocar antena em recepção e começou a estudar essas coisas, leu o artigo desse japonês, ou pelo menos a informação de que ele podia fazer alguma coisa com loop, viu também o loop do W7UV, que ele fez uma flag rotativa, né? E ele fez uma flag rotativa e não estava tendo resultado suficiente. Ele começou a mexer muito no computador e resolveu colocar 2 em fase. E percebeu que fazendo loop grande ou fazendo loop pequeno, ou espaçado 2 metros ou espaçado 200 metros, o diagrama de radiação era o mesmo. Então ele teve a ideia de desenvolver o que nós chamamos hoje de Weller Flag. Aí quando eu comecei a desenvolver mais antena e recepção, eu, baseado no trabalho dele, baseado na ideia, eu desenvolvi o que chama Big Weller Flag. Eu fiz antena maior. A dele tinha 10 metros, eu fiz a minha com 15 metros. E mudou muito aí essa relação de recepção utilizando a Weller Flag. Aí, em 2008, né, em 2008 eu desenvolvi a antena horizontal, vamos falar um pouco com ela. E também, entre 2008 e 2009, teve uma participação muito importante do Dr. Dallas Lanford, onde entramos num grupo, Doug, eu e ele, e discutimos muito sobre essa antena, e ele fez vários desenvolvimentos importantes, como o modelo matemático da Weller Flag, que chama de Flag Theory, teoria da antena. Tem o link aqui, é muito importante esses links nessa página, porque não é só história histórica, vocês podem ir nos links e aqui nessa parte aqui onde tem os links, né? E você pode realmente ter muita informação. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre esses links do Dr. Dallas hoje. E em seguida desse desenvolvimento, teve na expedição do George Wallner, o Alpha Alpha 7 Levick, nosso colega Jorge, que mora aqui também em Miami, embora W7 ele mora aqui em Miami Beach. Ele queria usar a Weller Flag na expedição dele de Chesterfield e fez uma para Chesterfield. Só que a ideia dele era que, como eles fazem expedição em 2 pessoas, uma pessoa teria que ser capaz de levantar a antena e ele não conseguiu esse feito com uma pessoa que era muito pesada, muito grande, e ele acabou desenvolvendo na necessidade o que a gente chama de Double Half Delta Loop. Então, ele fez um twist no flag e acabou inventando uma antena
muito interessante, com bom rendimento, muito pequena, e foi um sucesso muito grande na expedição de Chesterfield. E eu tive a ideia de dobrar isso aí, colocar em fase, e conversando com o Luigi, o IV3PRK, ele desenvolveu e montou o que hoje eu considero um dos sistemas mais avançados de antena e recepção. Vocês podem achar nesse link aqui, que são quatro delta flags, 4 deltas double whole loop, que é essa do TX3A. Tá? E, então, essa introdução aqui é também para lembrar que esses links são muito interessantes e eu realmente recomendo vocês a dar uma olhada em cada um deles. Falando do primeiro trabalho, né, essa é uma publicação de 1919 da Sociedade de Engenheiros, em 5 de março de 1919, com Roy Wiegand, que é o chefe de engenharia do grupo do Marconi, apresentou um trabalho que ele dizia como antena antistática, ela eliminava estático. E olhando o diagrama dela, o que a gente pode ver de interessante é que são dois loops, tá? Dois loops. Aqui tem um sistema de fasamento que com certeza dava os 180 graus que ele precisava, a resistência de terminação e uma indutância, então para acertar a impedância. Não deixa de ser uma Weller flag com dois loops. A única diferença é que eram grandes, o tamanho físico eram grandes porque ele precisava de muito ganho. E você viu o sistema de recepção da época, um triodo, realmente ele precisava de uma antena com muito ganho. Mas aqui tem o site do InfoAge, onde vocês podem entrar e mudar as páginas aqui, 11, 12, 13, e ler o artigo, que é muito interessante. Um pedacinho aqui sobre essa antena, e muito interessante é que em 1919 você pode imaginar o nível de recurso que se tinha para medir as antenas. Hoje a gente usa computador, usa coisas que na época nem se pensava, na verdade 10 anos atrás não se pensava muito nisso. Mas veja, por exemplo, o diagrama de radiação que ele conseguiu matematicamente na antena dele, e é exatamente o diagrama de radiação de uma Weller flag. Tá? Um nulo bem forte nas laterais e um nulo bem fundo no final. Aqui. O interessante é que essas descobertas tiveram uma característica muito militar na época. Inclusive, esse documento que eu estou mostrando aqui sai justamente do manual impresso mimeografado, um manual de transmissão mimeografado, né, de 1940 ou antes. E aí vem uma explicação um pouco diferente do que eles chamam terminate loop. É um loop com uma resistência. Né? E é interessante esse paper também, porque ele fala aí sobre as correntes que circulam no loop e quando você coloca uma resistência, você acaba tendo sequências de senos positivas, sequências de senos pares e ímpares, e aí você consegue ter um diagrama de cardioide. É muito interessante essa parte, porque se você olhar aqui nesse trabalho de 1940, esse trabalho aqui é de 1940, você vê aí o loop terminado, né, com a terminação, o loop array, sistema com múltiplas direções. Né? Você vê aqui um cara que tem, por exemplo, 6, 8 direções aqui, então 8 direções. Né? O elemento básico, que é o cardioide, que nós vamos falar do loop, e isso aqui, por exemplo, é uma patente militar de 1940. E durante esse período, acredito que de 1940, antes da guerra até bem recente, muitas dessas antenas só estavam sendo usadas a nível militar. Inclusive tem uma referência no site do W8JI, do Tom, um dos icons que existe em termos de 160 metros. Ele foi o primeiro estação a trabalhar Japão em 160 dos Estados Unidos, e ele usou um sistema de loops em fase, que nunca descreveu direito, mas era uma aplicação militar de uma antena canadense. Então, isso aqui para ter uma ideia de que essa ideia existe há muitos anos, mas quem sabe essa tecnologia tenha ficado realmente a nível militar. É muito interessante essa estrutura e o sistema aqui. Isso na página do W3EEE, Eco,
tem várias referências sobre essa antena aqui. Tá? Então, vamos falar do assunto de hoje, que é exatamente esses loops terminados, né? E que pode assumir várias formas, desde uma circunferência, como a gente tinha visto aqui na página anterior, como uma U, que é uma trave de futebol, um campo de futebol com a trave, um elemento horizontal, 2 elementos vertical. Pode ter o formato de um retângulo, pode ter o formato de um triângulo, ou de um losango, ou de uma bandeirinha que chama pennant, ou da K9AY. Todas essas antenas, todos esses formatos, na verdade, derivam de um só tipo de antena, que é um loop terminado com uma resistência. Tá? E o diagrama de radiação desse loop terminado, que a gente pode chamar de flag, normalmente quando ele é fora do chão a gente chama de flag, quando ele é no chão a gente chama de U, um triângulo a gente chama de delta, isso aqui chama de pennant pelo formato, né? Mas todos eles derivam basicamente de um conceito de duas verticais fasadas. Então esse aqui é o diagrama de radiação de duas vertical fasada, ele tem uma relação Fried-Costa muito pronunciada, tá? E tem uma abertura em torno de 120 graus. Fazendo duas verticais, aqui é uma tela onde você vê o programa do EasyNEC, onde você pode fazer desenvolvimento de antenas. Eu modelei aqui duas verticais fasadas, tá? E você modelando duas verticais fasadas, você tem aí um cardioide, que é realmente muito parecido, não é perfeito o cardioide perfeito, mas é muito parecido com o cardioide, que é o diagrama de radiação de um loop terminado ou de uma flag. E a diretividade, tá? Como a gente tinha visto, você faz o ganho com essa parte do ganho em todas as direções em 3D, tem um RDF de 8,25, que é já bem superior a uma antena vertical. E superior em muitos aspectos a uma antena bem invertida. A U, como foi descrita pelo Floyd nos artigos de 1999, na QST, ela é composta de dois elementos. Um elemento vertical, um horizontal e outro vertical. Esses dois elementos verticais são realmente os elementos que recebem. Esse horizontal, basicamente, ele funciona como um elemento de fasamento. Vamos ver um pouco sobre isso aí. Mas para tirar dúvida, olha o diagrama de radiação dela, né? Aqui em 3D e aqui em azimuth, né? E compara com o de duas verticais. É exatamente a mesma coisa. Tá? Um pouquinho a variação, o comportamento é o mesmo. Só que no front-back é bem maior. A simplificação de front-back é maior. E nós vamos ver hoje algumas características dessa antena e como ela se evolui e entender também um pouco como utilizá-las. Né? Então essa aqui é uma antena pequena, por exemplo, essa antena aqui tem 8 metros de comprimento por 3 de altura, e esse diagrama é para 80 metros. Né? Essa antena funciona muito bem para múltiplas frequências, desde 160, 80, 40, e dependendo do tamanho, se for pequeno, até 30 e outras bandas mais altas. Vamos tentar entender como que funciona essa antena. Essa explicação que eu tenho aqui, ela não é muito acadêmica, porém ajuda muito a entender como funcionam essas antenas e aprende a tomar decisões como trabalhar com elas e como implementá-las. Então, basicamente, aqui são duas antenas ao mesmo tempo. Se você olha esse azul, você pode ver uma flag onde tem dois elementos paralelos, né, numa certa distância, onde de um lado existe um transformador de impedância e do outro lado existe um resistor. Se você colocar uma barra verde aqui, imaginar que isso aqui seja o terra, e cortar isso aqui pela metade, você está vendo uma U, tá? Que não tem a parte de baixo. Ou seja, o transformador é ligado ao terra e a resistência é ligada ao terra. Então, o que é muito interessante é entender
como funciona, e essa explicação aqui é muito importante que vocês entendam. Se tiver dúvida, depois a gente volta na sessão de perguntas. Uma antena vertical, quando ela é muito pequena em relação a um quarto de onda, ou uma dipolo, quando é muito pequena em relação a uma dipolo de meia onda, a relação de estacionário é muito alta. Então, por exemplo, um sinal que chega nesse transformador e chega nessa dipolo, no caso de uma flag, ou numa vertical, no caso de uma U que está ligada ao terra, encontra uma estacionária muito alta. O que acontece quando você encontra uma estacionária muito alta? Uma diferença de impedância muito alta. A impedância desse dipolo é perto de 1 ohm, e a impedância que você gostaria de ver é em torno de 50. Com certeza dá uma estacionária muito alta, quase infinita. Então, todo o sinal que chega aqui é refletido através de corrente, ele passa por esse parte horizontal, desce por esse vertical e encontra uma resistência que tem a impedância correta para dissipar toda a energia. Então, no caso de um flag, por exemplo, se eu coloco aqui uma resistência de 900 ohms, e esse transformador em torno de 900, que é basicamente a impedância natural desse loop, para ter uma reatância baixa, a corrente refletida através do transformador vem para a resistência e é dissipada totalmente aqui. Ao passo de que se o sinal, quando chega nessa vertical, nessa dipolo de trás, e vai encontrar a mesma situação, vai encontrar uma diferença de impedância muito grande pelo tamanho da antena. A estacionária vai ficar muito alta, muito fora da ressonância para a frequência. Então, gera também uma estacionária muito alta, o sinal volta, só que desse lado ele encontrou um transformador de impedância. E o transformador, ele transforma a corrente em voltagem e manda o sinal para o receptor, né? Então, basicamente, é um sistema muito simples de entender, porque a antena é baseada em alta estacionária. Então, é o contrário, por exemplo, de uma antena sintonizada. Por exemplo, se você tiver uma YAG, e a YAG é sintonizada, ela é uma antena ressonante. Ou seja, você tem um comprimento de onda que fisicamente é igual ao comprimento físico do elemento dipolo. Então, essa antena é ressonante. Se você mudar o comprimento, você muda a ressonância, você altera a frequência da antena. Nesse caso da U, ou da flag, é uma antena não ressonante, porque ela justamente trabalha usando o efeito contrário, que é de alta estacionária. Então, desde que você mantenha o tamanho da flag pequena em relação ao comprimento de onda, ou seja, mantenha a estacionária alta, não vai mudar o diagrama de radiação. O efeito da estacionária, tanto faz você para 160 metros, você precisa de uma dipolo com 80 metros de comprimento. Se você tem um dipolo com 5 metros, a estacionária é muito alta. Se ele tiver 10 metros, é muito alto. 20 metros é muito alto. Você precisa de 80, está 4 vezes menor. Se você tiver 2 metros, também é muito alto. Ou seja, isso representa que a antena funciona em muitas frequências, porque todas essas frequências atendem a característica de alta estacionária. Então, por exemplo, qual o tamanho que tem que ter uma flag? Pequena, em relação ao tamanho que você quer escutar. Então, por exemplo, uma flag de 8 por 5, ela é um tamanho muito bom para funcionar de 160 a 30 metros sem estacionária. Uma estacionária baixinha de 1,5, 1,2 por 1, quase com uma carga fantasma, que na verdade é a reflexão da resistência aqui dentro do loop. Pensando em loop, se o loop tem 1 ohm, você faz um shunt de 900, tá? Você mudando a frequência 2, 3, 4 vezes, essa impedância de 1 vai para 2, 3. Então, 2, 3 mais 900 é 902, 903, não faz muita diferença. Então, é muito interessante entender como isso funciona, porque vem a pergunta, qual o tamanho que tem que ter a flag? Se eu fizer uma flag aqui de 2 por 2, funciona? Funciona. Se eu fizer uma de 5 por 5, funciona? Funciona. E se eu fizer 2 por 4? Funciona. Na verdade, o que a gente vai ver é que o que muda é unicamente o ganho. Tá? Inclusive, uma coisa muito importante, o programa ENGINEC, quando você tem loops perto do chão,
ele tem muito erro matemático. Então, esse ganho que tem aqui é um ganho de referência do programa. Por exemplo, se você tiver uma flag de 8 metros por 4, tá? Ou seja, essa parte azul aqui tem 8 metros, seria 4 metros para cada lado, e essa distância aqui teria 4 metros, seria o tamanho, por exemplo, de uma YAG para 15 metros, tá? Uma YAG 3 elementos para 15 metros. O ganho em 160 em torno de menos 33 dB. Você vê aí que aquela história que conversamos ontem. A diretividade é que reflete a relação sinal-ruído. O ganho não tem função na diretividade. Então, vocês vão escutar a mesma coisa. Ou como você põe um pré-amplificador para subir o sinal para ficar confortável, põe um atenuador para baixar para ficar confortável, mas não muda a relação ruído. E o ganho também muda pouco com a altura. A flag tem a vantagem de você colocar a qualquer altura em relação ao solo. Tá? E quando você coloca mais alto, cada vez que você dobra a altura, você aumenta o ganho somente 1 dB. Então é pouca referência. Né? Porém, a radiação é exatamente a mesma. Quando você muda de frequência, aí o ganho começa a mudar. Por exemplo, a 160 metros seria menos 33, para 80 metros menos 23, 40 metros seria menos 14, para 30 metros 8. Quando chega aqui em 30 metros, uma flag de 8 por 4 já começa a estar mais perto do que seria uma cúbica de quadro ou uma antena de meia onda de perímetro, né? Porque 4 por 4, 8 mais 4, 12, seriam 24 metros de perímetro, e é perto de 30 metros. Então já começa a perder a característica de estacionário, porque já começa a ficar muito perto da frequência. Então, você vê uma deterioração um pouco maior. Então, o ideal é você fazer um tamanho que cubra, por exemplo, 160, 80, 40, que é a parte principal, ou, se você quiser, 80, 40 e 30, manter um pouco menor. Então, a área limitante, ou a limitação que tem a flag, basicamente, é a área. Se você aumenta a área, você aumenta o ganho. Melhora a recepção? Não. O ganho não altera a relação sinal-ruído. A única coisa que altera a relação sinal-ruído é a relação sinal-ruído. É a relação entre o ruído e o sinal, que é diretividade. Que é a diretividade ou diagrama de radiação da antena. Então, o que a gente recomenda é o seguinte: um tamanho bom seria em torno de 20 metros quadrados. Tá? 20 metros quadrados é um tamanho de antena que proporciona uma recepção muito boa. Porém, dependendo do teu lugar, aquilo que a gente falou do local urbano, suburbano ou uma zona rural, não é necessário você ter uma antena muito grande. E existe uma limitação ao contrário. Então, por exemplo, se eu fizer uma antena de 30 centímetros por 30 centímetros, ela vai funcionar? Tem o mesmo, no computador você vai ver o mesmo diagrama. Porém, existe um fator que é o seguinte: a resistência do próprio fio, tá, que não é ideal, tem o que chama de ruído térmico. Então, um loop, ele é limitado pelo ruído térmico do próprio loop, pela temperatura. E uma flag de 21 metros quadrados, tá, ele seria uma flag, por exemplo, de 6 por 4 seria 24 metros quadrados, 6 por 4, 24. Então, para você ter uma ideia de tamanho, por exemplo, 5 por 4 teria em torno de 20 metros quadrados, ou 5 por 5 daria 25 metros quadrados. Então, nessa faixa de tamanho, que seria o tamanho de um quadro, de cúbica de quadro para 20 metros, para vocês terem uma ideia de referência do tamanho que nós estamos falando, o ruído térmico está limitado em menos 122 dBm. Se vocês lembram daquele gráfico que nós falamos sobre ruído urbano, ele estaria bem abaixo do que seria o ruído de uma região urbana, em torno de 95, de uma região suburbana, em torno de 100, e de uma região super silenciosa, em torno de 110. Então, mesmo numa região super silenciosa, ela funcionaria. Então, o que eu recomendo, em termos de tamanho, se você mora num lugar urbano, bem no centro, não faça maior que 5 por 2. Tá? Você não vai ter nenhuma vantagem aumentando o tamanho da antena. O ganho, simplesmente um pré-amplificador ou dois pré-amplificadores, você resolve.
você põe num nível adequado, mas você não vai conseguir tirar sinal do ruído a mais do que você tem de ruído local. Então, essa limitação, tá? Uma antena de 5x2 é mais do que adequado. Para uma região mais silenciosa, uma pessoa que já está numa fazenda ou está num lugar silencioso, um tamanho de 7x3 estaria fantástico. Tá? Ou qualquer relação em torno aí dos 20 metros quadrados. E quem tiver numa zona muito quieta, numa zona rural, num sítio, já num lugar afastado da cidade, o máximo que você precisa é de 6x8. Mais que isso, você realmente não tem nenhuma vantagem na recepção. Então, o importante da flag é a diretividade, tá? E o ganho simplesmente aumenta com a área. Nós vamos ver também que o ganho também aumenta com a distância. Inclusive, foi esse o que levou o Doug a desenvolver essa Weller flag, porque ele fez um loop pequeno e botou ele em fase com outro loop pequeno. Aí ele começou com 100 metros de distância e dava um diagrama de radiação. Ele, mas não cabe. Ele botou 40. Aí o diagrama de radiação era o mesmo. Mudava o ganho, mas o diagrama era o mesmo. Aí ele botou 10 metros. Era o mesmo. Inclusive, hoje ele usa os loops dele, vocês vão ver na fotografia. Os dois loops estão 1 metro perto do outro, praticamente um dentro do outro. E o diagrama de radiação é o mesmo, só muda o ganho. E a qualidade de recepção continua sendo a mesma. Então, continuando aqui, a Weller flag ou dual flag são dois elementos desse que nós conversamos, tá? No caso retangulares, a gente chama de flag quando é retangular, que está acima do chão, onde tem os dois elementos iguais. Você tem um elemento com um transformador. Veja que a diferença das antenas Beveridge, onde o sinal entra pela resistência e sai pelo transformador. Aqui não, a frente da antena é onde está o transformador. A parte de trás é onde está o resistor. Tá? Então, o sinal entra por essa parte da frente aqui. A vantagem que tem essa antena, basicamente, é a seguinte. Você consegue uma diretividade muito boa, o ângulo de abertura entre 75 e 80 graus, que é bem fechado, e ela tem um nulo muito forte aqui nas laterais e atrás. Nós vamos explicar um pouco por que isso funciona dessa maneira. E basicamente é porque nós estamos fazendo os elementos 180 graus, também chama end fire ou 180 graus. Uma evolução dessa antena foi a Half Delta Loop, onde o George ele inverteu as fases, está vendo essa parte central onde os fios invertem? Então vem um triângulo e aqui embaixo inverte. Então tem uma resistência de um lado e um transformador do outro. O resultado é um sistema bem melhor do que uma única IU e se tornou uma antena muito prática, muito boa, porque ela tem uma relação frente-costa muito adequada. Você vê que o ângulo é um pouco maior na frente, mas a relação atrás é bem adequada. E é um elemento só, não tem necessidade de fazer sistemas de fasamento. Então muita gente está utilizando essa Dual Half Dual Loop, que ele chama DHDL, DHDL, do George. Quando você coloca duas em fase, tá, você já começa a ter aqui um rendimento fantástico. Esse diagrama de radiação, tanto em elevação ou como azimuth, já é comparável a uma Beveridge de duas ondas, ou seja, uma Beveridge aí de pelo menos 600 a 600 metros, tá? E 600 pés, que seriam 300 metros, desculpe. Porém, a distância entre esse transformador e esse aqui, essa distância, né, dá para fazer em 40 metros de terreno. Então, com 40 metros de terreno, você pode ter aí uma performance de uma antena Beveridge com 300 metros comprimento em 160 metros. Lembrando que a Beveridge, quando você muda de frequência de 160 para 80, ela fica cada vez mais fechada, e a um ponto que ela passa a ser inútil, porque ela fica tão fechada e tão difícil de você acertar a direção, que você não utiliza. Então, a Beveridge, normalmente você consegue usar em 160-80 ou 80-40, mas você não consegue usar em muitas outras frequências, fica difícil, tem que ter muita sorte do sinal estar na frente. Mas essas antenas aqui não, o diagrama de radiação é o mesmo,
para 160, 80 e 40. Você não tem modificação de performance. Muda o ganho, mas o ganho não impacta nada na antena. E aqui uma antena de 4. Essa foi a ideia que eu passei para o Luiz. Se vocês entrarem no site do IV3PQR, vocês vão ver essa aqui, que já é uma antena que você só consegue essa irradiação se você tiver duas BEVs fasadas de 600 metros cada uma, distanciada 200 metros. Então você precisa aí de um alqueire para conseguir colocar essa antena. E na verdade você consegue colocar essa antena aqui num terreno, esse caso aqui, de 80 por 40. Num terreno de 80 por 40 você consegue montar aqui 40 metros aqui e 80 aqui. Você consegue esse diagrama de radiação, que é melhor, inclusive, que uma IAG de 5 elementos. Então isso tem dado para o pessoal montar sistemas com vários arrays em paralelo, formando um círculo. Então tem gente com 16 antenas dessas formando um círculo, que gira isso aí de maneira simples, um sistema bem simples de fazer, simplesmente uma chave, não tem aquelas complicações de fasador, para sistemas realmente de altíssima performance, muita performance numa antena dessa. Praticamente não tem como comparar com Beveridge. O pessoal está realmente nas estações mais competitivas, de frequência baixa, eles já estão montando 8, 16 disso em círculo. Falando um pouco aqui da evolução da Delta Flag, é interessante, eu aumentei essa parte aqui hoje, isso aqui é daquele link do Dr. Dallas que eu falei. E falo aqui um pouco da história dessa antena, foi principalmente desenvolvida e construída para a expedição de Clipperton, FO0AAA, o pessoal se lembra, em 2000, e que utilizou essa antena com bastante resultado. E aí, trabalhando com o Dr. Dallas também, o Doug, ele chegou à desenvolução de uma Delta Flag. Aqui, por exemplo, tem a Delta Flag nessa foto, não sei se vocês conseguem ver, ela é bem simples, a facilidade dela é que é só um mastro, tá? Isso aqui é uma vara de pescar, poderia ser um bambu, com 5 metros de altura. Aqui desce os 2 fios, né? E no lado tem a resistência, do lado tem o transformador. E aqui é o sistema de fasamento dele. Então, inclusive, se você prestar atenção, e esse aqui é muito interessante, vamos falar muito sobre isso aqui na próxima etapa do webinar. Todos os sistemas de alimentação e fase são com cabos de alto-falante. Você vê esse cabinho paralelo aqui, ó, com esses conectores? Então, ele utiliza par trançado e fio de alto-falante. E tem algumas vantagens fantásticas, porque a grande dificuldade de trabalhar com essas antenas é você eliminar o ruído de modo comum. Isso é um assunto que a gente vai falar bastante na próxima apresentação da semana que vem. E o par trançado tem grandes vantagens. Então, uma coisa simples, um preço bom, barato, né? Simples de montar. E eu acho que as antenas mais eficientes hoje são feitas com par trançado. Nesse site que eu tinha passado o link do Dr. Dallas, é muito interessante, porque tem aqui, por exemplo, vocês vão ver a Delta Flag que ele fez, né? E o sistema de faseamento montado aqui com a diferença de fase entre os elementos aqui por um π. Então, por exemplo, para otimizar a frente e costa, você pode mudar um pouco e deixar o elemento de trás um pouco atrasado, ou um pouco adiantado. Então, alterando essa relação para 175 graus, 180, 170, 170, você pode otimizar mais front-back, ou pode otimizar mais diretividade. Então, essa antena aqui é muito interessante para se utilizar, porque com duas árvores, por exemplo, você consegue fazer, inclusive com uma grande também você faz. O Fred montou justamente uma dessa aqui, em Fernando Noronha, nessa expedição que ele teve, quando ele fez o primeiro QSO PY0 Japão. Só escutou numa antena dessa, acho que ele pegou um fio que vinha da Torre do André, o fio sustentou esse ápex aqui, e ele girava essas duas partes. Ele amarrava numa cerca na outra e virava a direção, girando em cima desse eixo aqui. Era tudo fio e tudo par trançado. Essa parte ele tinha lá uns 30, quase 40 metros de par trançado. Vamos falar um pouco sobre isso também.
Aqui tem, por exemplo, a antena que hoje é considerada a mais desenvolvida em termos de recepção. Essa aqui ela é otimizada para frente costa, você pode otimizar para ter um ângulo de abertura pequeno ou otimizar para frente costa. Então, por exemplo, essa aqui é o Dr. Dallas, fotografia dele aqui. E aqui tem as 4 deltas, você vê elas aqui no fundo, apontando para o mar. E, por exemplo, a grande performance dessa antena é que ela tem mais de 50 dB de frente costa e frente lado. Isso nos 180 graus de costa. Então, é alguma coisa até certo ponto imaginável, né? Que você consegue atenuar todos os sinais de costa em 180 graus, tanto laterais, desde aqui de 0 até aqui embaixo, em mais de 50 dB. Então, por exemplo, essa antena é muito utilizada para recepção de sinais de broadcasting, onde você vai para o mar, aponta a antena para o mar e mata todos os sinais que vêm de trás. Então, as broadcastings locais são atenuadas muito mais de 50 dB. É impressionante o resultado que se estão tendo com essas antenas e conforme eu falei, você pode otimizar para máxima frente e costa ou pode otimizar para ser bem fechado na frente, né? Tem várias aplicações. Falando um pouco aqui da flag, que é o trabalho que vocês vão ver e viram, por exemplo, no meu site, aqui tem um detalhe construtivo, que hoje vocês, com a explicação que eu dei, já podem tomar algumas decisões. Por exemplo, essa aqui ela tá com começou com 6 metros por 4, né? Então ela tem 24 metros quadrados, ela pode ser usada em qualquer situação, com lugares mais ruidosos ou menos ruidosos, mas se você precisar fazer essa antena com 2 por 4 e você mora na cidade, você já sabe que vai funcionar igual, porque o tamanho da antena não é importante. O que é importante nessa antena é basicamente a simetria. Os dois lados têm que ser iguais. O que você fizer nesse quadro, você tem que fazer igual nesse quadro aqui. Tá? E é muito interessante entender por que a simetria é importante. Aqui é um detalhe do sistema de fasamento. Como é que é o sistema de fasamento? O sistema de fasamento usa um balão 9 para 1. Normalmente a outra resistência 900 ohms e um balão 9 para 1. Ou seja, desse lado tem 2 espiras, desse tem 4. Então veja que a relação de espiras é 3 para 1, mas a impedância é 9, que a impedância varia ao quadrado da relação de espiras. Então um balão 4 para 1, a relação de espiras é 2, então ao quadrado dá 9. Um balão 3 para 1, a relação de espiras é 3. E você vê que os sinais são somados aqui 180 graus de fase, dá um cruzamento entre as fases, né? E daqui desse centro, que vem 100 ohms e 100 ohms, casa um balão 1 para 1, que sai 50 ohms. Muito interessante pensar no que está se fazendo aqui. Você está somando dois sinais, né? Então, se olharmos nesse quadro, você tem duas antenas, onde você está somando, e eu disse que a simetria é super importante, porque com a simetria você consegue os maiores nulos, e você consegue ter o maior desempenho da antena. Mas espera aí, se eu tenho duas antenas iguais, e eu ligo elas 180 graus, eu tenho esse sinal que vem desse loop, eu tenho o sinal que vem desse outro, e ligo os dois juntos, eu não estou cancelando os dois sinais. Se for exatamente iguais, a saída aqui vai ser 0. E, inclusive, isso é a parte interessante, como que essas antenas funcionam. Porque, imagina os dois loops, tá? E você tenha um sinal que chega igual nos dois lados. Se o sinal chegar igual nos dois lados, a saída vai ser 0, vai ser cancelada. Qual a direção que o sinal tem que chegar para que o sinal seja igual dos dois lados? Bom, no meio, né? Se o sinal vem aqui no meio, ele vai chegar igual nos dois lados. Ok. E o que isso representa? Representa que, na verdade, todos os sinais que vêm nesse plano, no meio dos dois loops, vai chegar ao mesmo tempo dos dois lados, vai ser cancelado. Por isso, por exemplo, os sinais verticais, que isso é uma coisa interessantíssima, uma característica interessantíssima, que permite ao Weller-Frege trabalhar na horizontal, é justamente esse. Os sinais que vêm de cima, que está perpendicular ao plano da antena, são cancelados, porque tudo que chega ao mesmo tempo
em cada um dos elementos, tem o mesmo sinal, fazendo 180 graus ele é cancelado. Então o Weller Flag ela tem uma rejeição de sinais verticais muito grande. Você vê que o nulo aqui, ó, mais de 40 dB de sinais verticais. Isso é uma característica super importante, porque, primeiro, corta os sinais locais, corta sinais de QRN, corta sinais de ângulo alto. Você vê que o ângulo de antena é bem baixo, é bem mais baixo que uma Beveridge, muito mais diretivo e muito mais competitivo pelo seu um ângulo de saída baixo, porque os sinais de cima são cancelados pelo sistema de fasamento. Quando essa antena está na horizontal, por exemplo, a minha antena Weller Flag horizontal, que fica a 34 metros de altura, se eu tivesse ali dois elementos direcional, eles receberiam muito sinal de cima. Ou uma dipolo, por exemplo, estaria irradiando 100% para cima. Porém, essa antena na horizontal, devido ao fato dela somar os dois lados, ela sempre cancela, então baixa muito o ângulo. Então uma antena dessa horizontal, ela tem um ângulo de tiro muito melhor que uma Beveridge, por isso que ela funciona horizontal. Então o Weller Flag tem a parte de trás, em função dos dois cardioides, quando você soma os dois cardioides, lembra aquela figura do Inigan, que eu tinha falado no começo? Deixa eu ver se eu mostro ela aqui. Ele tinha chegado nessa figura, né, em 1919. Aí você olha essa figura que é a Weller Flag, você vê que tem aí uma explicação matemática para isso. Então ela tem esse frente-costa em função de somar dois cardioides e esse nulo fantástico lateral que a Beveridge não tem, que é função do sistema de fasamento de 180 graus, em todas as direções desse plano. Então, mesmo sinais que vêm na lateral, sinais que vêm a 45 graus, sinais que vêm a 180 graus, tudo que vem de lado, corta. Isso que é fantástico, por exemplo, às vezes tem situações aqui que tem uma tempestade no Texas, e eu estou escutando um sinal da Europa. Então, eu direciono a antena para que esse nulo esteja exatamente na direção que vem o QRN. E simplesmente apaga. O QRN baixa de S9 para 0, tá? E eu escuto o pessoal da Europa como se fosse FM. Essa parte é muito importante de entender como funciona a antena. Então, o fato de ser simétrica, tá, é muito importante. O tamanho, não. O tamanho é só em função do ganho. O sistema de fasamento também é interessante, porque quando você desce com o cabo coaxial no mesmo plano, por exemplo, se a antena é vertical, e você desce esse cabo coaxial no mesmo plano, você não pode deixar que o cabo coaxial ou o sistema de fasamento seja parte da antena. Ou seja, o ruído de modo comum aí tem que trabalhar a seu favor. Então, o único jeito de trabalhar isso é eletricamente desconectando esse fio, para que ele não exista. Então, para que isso aconteça, você usa choque. Então, usando choque de ferrite, você consegue, ou uma coisa mais simples que a gente está usando hoje, é o par trançado, sem blindagem, que permite que você não tenha ruído de modo comum e que essa parte vertical não altere. Se isso fosse feito com coaxial, o ruído de modo comum nesse coaxial estaria interagindo com esses elementos, em vez de ter 4 elementos, teria um quinto elemento aqui no meio, estragando toda a antena. Então, a parte de implementação foi uma parte muito interessante nesse desenvolvimento, porque permitiu que a antena funcionasse muito perto da estação. Então, por exemplo, entrando um pouco mais em detalhe na antena, aqui, por exemplo, está o balão, esse balão que nós estamos falando aqui de 9 para 1, né? Ele está aqui, você vê que o primário são 4 espiras e o secundário tem 12, né? Aqui tem a minha antena, aqui está o balão da frente, e esse verdinho aqui, ó, verdinho branco, é a linha de fasamento que é o par trançado. Eu uso o par trançado de cabo Ethernet categoria 5, você abre o cabo, remove o cabo, então esse aqui é de fasamento. É super barato, funciona maravilhosamente bem, vai até 10 GHz, é um material que é feito para comunicação, né? E tem sido usado com bastante resultados. Aqui tem a Weller Flag do Doug, que ela tem, essa é uma das maiores antenas feitas até hoje, não tenho nenhuma informação de uma antena maior que essa, ela tem 15 metros por 8, a minha tem 6 de altura, dele tem 8. E os loops deles são bem perto, você vê que eles descem aqui, ó, são muito grandes. Essa antena, por exemplo, o ano passado deu para ele um contato com Mongólia, GT1CO em 160 metros, foi a única estação aqui no hemisfério norte que trabalhou com facilidade, pelo menos na nossa região aqui, né,
a estação da Mongólia em 160 metros. Aqui está a minha antena, a Weather Flag, que eu fiz a primeira. Essa antena eu fiz em 2006, até o DOC fazer a maior que tinha. Mas é toda de fibra de vidro, todo o material é fibra de vidro, e ela realmente é grande. Essa aqui tem 15 metros por 6. Mas essa aqui é a minha antena horizontal, é a minha torre de transmissão, que eu uso um sistema de unipolo, desce uns fios pela lateral onde eu sintonizo a torre. E aqui está o boom, ela fica na ponta da torre. Na verdade, o boom é o top da minha antena de transmissão. Aqui eu reforcei em amarelo os loops. Então, são 4 elementos de uma antena de 15 metros. Eu aumentei um pouco o boom. E os elementos aqui são curto-circuitados por um fio de alumínio, de cerca, bem levinho, e um fio de nylon aqui para segurar os elementos que tem uma certa resistência. Então, essa antena é bem leve, ela é horizontal, e eu uso para 160, 80 e 40. Inclusive, tem umas gravações que eu disponibilizei para o site, onde dá para comparar. Tem umas gravações do Fred com um loop, e tem algumas gravações minhas com 2, inclusive tem uma outra condição de várias estações de DX que eu gravei. Eu também estou disponibilizando para colocar no site, para você ter uma ideia como é a recepção dessa antena em 160 metros. Em 80 metros ela é fantástica, vamos falar um pouco sobre isso aí. Eu consigo escutar coisas que eu nunca esperava que fosse possível escutar, inclusive a Europa, 4 horas da tarde, perto do Porto Sol, eu escuto o pessoal do Brasil muito fácil, falando em 80 metros. Ainda não fiz ou não escutei o pessoal em AM, mas eu creio que se eu entrar na hora certa, eu vou escutar o pessoal em AM também 80 metros. Essa aqui é a antena do Rolf, você vê que uma antena de um elemento pode ser bem simples. Essa aqui é a vertical dele, né? Essa aqui são 4 bambus. E aqui está os loops, reforçando para vocês verem. Esse é amarelinho, tá vendo? Aqui estão os fios. Aqui desse lado desce o par trançado e do outro lado tem a resistência. Inclusive o Rolf já fez um sistema mais desenvolvido ainda. Ele usa 2 transformadores, puxa o par trançado para o centro, faz um relezinho e chaveia 2 direções, norte e sul. É muito interessante entrar no blog do Rolf e escutar alguns arquivos gravados com essa antena. E é impressionante a quantidade de países que ele trabalhou nos últimos 6 meses. Aqui a antena do Fred, né, um elemento também rotativo, que é no meio das antenas de 6 metros. Também eu coloquei acho que 3, o Fred gravou para a gente 3 arquivos. Está disponibilizado também no site da Araucária, onde ele compara em 160 metros, compara em 80 metros e 30 metros. Eu acho que eu ainda não mandei o arquivo de 160 metros, mas eu vou mandar. Aqui a antena do Felipe, Y November Bravo, que ele usou aqui, estava 45 graus. Ele não usou o boom de fibra de vidro, mas os elementos são de fibra de vidro. Teve uma experiência muito interessante, porque pode até comentar um pouco sobre essa antena. Aqui estão os 2 quadros dele. Essa aqui é uma antena também super interessante, que o nosso amigo aqui, Dave, N2NL, November Lima. Hoje ele está em Kilo Hotel 2, November Lima. E ele fez essa antena num fim de semana. É uma antena pequena, você pode ver, todinha feita com PVC. Tá? Todinha feita com PVC. O problema é que ele teve que estar numa localidade muito silenciosa e o loop ficou um pouco pequeno. Mas o ruído de linha que ele tinha, isso aqui provavelmente desapareceu totalmente. Mas ele fez isso aqui, usou por uns 4 meses e a antena desmanchou toda, o PVC teve um resultado mal em termos de durabilidade, né? Mas você vê que ele está realmente em cima da água salgada. Impressionante que ele conseguia escutar com a antena em cima da água salgada. Aqui tem a do Larry. O Larry montou aqui em cima da garagem. Você vê ela montada aqui, está forçada em vermelho para você conseguir enxergar. Ele teve resultados também muito interessantes. Inclusive, escutou coisas, trabalhou coisas que o pessoal perto da região dele, com multi-beverage e arrays de vertical, não conseguiram escutar, e ele trabalhou com essa antena aqui. Aqui está a antena do Jorge, que é a DHL, e ela é muito simples de usar, porque ela tem 2 elementos verticais. Para fazer uma expedição, você coloca 2 mastros e já você consegue usar, não tem problema de chaveamento e complicações, ela é bem simples de funcionar. Aqui a mesma antena na Inglaterra, do G0JHC, tem amarelo, você pode ver a
informação. Então, esse daqui, aqui, ela tem 12 metros, mas não precisa ter 12 metros. Com 8 metros funciona, com 12 metros funciona, com 20 metros funciona. O que você tiver de terreno, você pode botar 2 canos de PVC, tá? Ou 2 bambu, e usar essa antena que dá uma diretividade muito boa, muito melhor que eu. A única diferença dessa antena é o sistema de fasamento dela, que na verdade são linha aberta. O chão, o solo, faz parte da antena. Então ela necessita um bom solo. Se você não tiver um terreno bom, você é obrigado a passar um fio pelo chão aqui, ó, aterrando de um lado ao outro, e botar um pouco de radial desse lado, um pouco de radial do outro lado. Então ela não é bem aplicada se você trabalha elevado, né? Elevado você tem realmente que passar pelo sistema de fases. Aqui a experiência que eu fiz utilizando uma antena de 10 metros. Você vê a simplicidade que tem essa antena. Eu peguei uma antena de 10 metros da High-Gain, isolei os elementos com PVC e o mastro também é isolado. Então essa antena tem 8 metros de boom e cada antena tem 5 metros, que é o tamanho de uma antena de 10 metros. E está aqui a 3 metros de altura, então tive um resultado muito interessante usando essa antena. Você vê o diagrama medido, isso aqui é um diagrama medido da antena em 160 metros. Isso é 160 metros, o resultado foi muito interessante. E motiva também o pessoal a usar hardwares mais simples, né? Então, basicamente, essa é a parte que eu tenho para hoje. Agora vamos abrir a sessão de perguntas. E na próxima semana nós vamos ver a parte construtiva e como utilizar essas antenas que nós falamos para eliminar ruído de linha e melhorar a recepção do pessoal. Deixa eu devolver aqui para o Daniel. Vamos ver se o Daniel coloca o pessoal fora de mute e vê quem levanta a mão, aperta ali a parte da audiência para começar com a sessão de perguntas. Tá, já estou por aqui, Zé Carlos. Vamos lá. Fábio e o Carlos querem fazer pergunta mesmo? A mãozinha está levantada faz tempo já. Vou liberar aqueles aqui para ver. É o Carlos. Oi, Zé. Tá com áudio normal? Estão me ouvindo? Perfeito. 5-9. Então tá bom. Na verdade, eu acho que a grande dúvida é que assim, quando você fala de efeito solo, né, eu tenho um interesse muito grande para conseguir ter uma antena de um rendimento bom em 160 e mesmo em 80, até mesmo para 40, né? Mas a questão do solo e da qualidade do solo, para isso, eu só imagino isso empiricamente, né, Zé Carlos? Existe alguma maneira de avaliar se uma antena como essa das últimas que você até comentou, se não me engano era do DJ0, como que eu posso avaliar se um solo vai ter a necessidade de eu construir uma estrutura de radiais ou não? Ou isso eu vou ver efetivamente só no uso? Tem alguma forma da gente ter uma medida disso através de condutância, alguma coisa assim? Existem os mapas de solo, mas dão muito erro, tá? Porque varia muito em relação a você estar no alto do morro, estar no baixo do morro, estar no parte reta, né? O resultado que dá é o seguinte: quando você não tem o solo bom, você não consegue uma relação frente-costa muito boa. Tá? Então, esse é o sintoma, né? O esse é o sintoma é esse. O sintoma, a relação frente-costa é ruim. E aí você colocando um fio e fechando o loop por baixo, como se fosse uma flag, né? Então você aterra e passa um fio entre os dois terras, vamos dizer assim, né? Coloca um plano térreo. Por exemplo, é o seguinte: você está tentando simular essa parte. Quanto mais perfeito você consegue simular. Então, por exemplo, a própria estação de Araraquara tinha uma K9Y que não funcionava direito. Depois que você colocou um plano terra, colocou vários radiais debaixo dela, começou a funcionar muito bem. Você tem uma ideia. O Orlando, o PlayStation 2 ANE, tem uma U dessa aqui
funcionando no alto do Morro Ribeirão Pires, que funciona muito bem, sem nenhum radial, sem nada, escuta muito bem. Eu sei do PY2DO, o Daniel, que tem várias views feitas no sítio dele, também funciona muito bem. Tá? Não é um problema muito sério, mas o ideal é que, se você tem essa dúvida, você parte para, por exemplo, para a Delta Flag. A Delta Flag, ela... Eu já garanto o efeito do solo já não vai ser tão você vê determinante. Você vê aqui que ela tem o fio e ela trabalha mais ou menos 1 metro e meio acima do solo, já não é tão dependente do solo. Essa antena aqui já não depende do solo. Você pode ser quadrada também, não tem problema, pode ser toda quadrada, você não precisa ter triangular. Você pode ter, se você tem dois mastros aqui na lateral, você faz ela quadrada. Se você tiver um mastro só, você faz ela triangular. Não muda nada. Vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Respondido a sua pergunta? Tá, perfeito. Já realmente a Delta é assim, é uma possibilidade de acertar com menos tentativas, né? Montando com a Delta Flag. Exato. Legal, por isso que eu incluí essa antena aqui. Sem dúvida, acho que é a melhor, assim, o tempo despedido versus o que eu vou conseguir, é melhor já partir direto para alguma coisa fechada no caso do Delta Flag. Legal, respondido, tranquilo. Zé. Obrigadão, já uma boa dúvida. Ok, obrigado pela pergunta. Não tinha levantado aqui não. Na verdade, mas de qualquer maneira... André? Meu próximo pergunta. Às vezes o pessoal abre o microfone e escuta as coisas que não eram para sair. Eu abri o do Fábio e agora está aberto o do André, se ele quiser já fazer a pergunta. Vamos tentar voltar para o Fábio. Fábio? Fábio, é a sua pergunta. Estou conseguindo transmitir aqui? Alô? Tá, estou escutando bem. Tá bom. Na verdade eu não ia perguntar não, mas a pergunta acho que foi o Carlos falou antes aí, acabou me dando aqui não seria uma dúvida, mas é mais um conceito, né, para afirmação. No caso, a tua Waller Flag, ela não tem muita interação com o ambiente, né? Principalmente pelo menos que eu entendi, com o terreno, né? Mas qual seria essa relação que você acha a mínima e a máxima para a altura que você vai usar uma Waller Flag com um bom rendimento? Olha, eu optei aqui em casa por 10 metros de altura, porque eu tinha uma torre com 10 metros de altura, tá? Eu tenho umas árvores e eu queria antena acima do telhado das casas. Tá? Eu não queria que o sinal de ângulo baixo passasse por dentro das casas para chegar na antena, vamos dizer assim. Então eu levantei a minha antena a uma altura um pouco acima da rede elétrica, digamos assim, né? Para que o sinal chegue melhor. Não faria muita diferença. Tá? Foi mais uma questão de conveniência. Eu diria que 6 metros, 8 metros é um tamanho adequado para você subir, descer e poder dar manutenção na antena. Né? É uma antena grande, não é tão pequena. Mas, por exemplo, nessa antena que eu experimentei aqui em casa, essa que tem a fotografia perto da piscina, né? Eu vou chegar nela aqui outra vez. Essa do Larry está aqui a uns 3 metros, 4 metros de altura. O centro aqui deve estar a 5 metros. Estou falando a altura em relação ao centro aqui do boom. Né? Essa antena aqui, por exemplo, tive bom rendimento e essa altura aqui estava em torno de 5 metros. Acho que aqui tem uns 3 metros ou 2,5 metros de cano, né? Um dentro do outro, meio telescópio. Então, o que levantar que tem um rotor de AESO. Isso aqui é um tubo de fibra de vidro, que é muito importante que essa parte aqui seja de fibra de vidro, para não interagir muito com a parte vertical. E eu tive bons resultados com essa antena. Eu tive um resultado melhor com a antena grande, né? Mas
é uma antena que eu recomendo muito desse tamanho para lugares urbanos. Bom, atualmente você usa 32 metros, não é isso que você falou? São duas coisas. Quando você trabalha vertical, você pode estar a qualquer altura do chão, porque existe sinal vertical. Quando você trabalha horizontal, por exemplo, como a minha horizontal, essa aqui, por exemplo, aí já tem a seguinte característica. O sinal horizontal ele é curto-circuitado pelo terreno, pelo próprio chão. Quanto melhor o chão, mais curto-circuitado é. Então, se você não levantar a antena, não tem sinal horizontal para você receber. Então, por exemplo, eu coloquei a 34 porque para 160 metros, que é o meu objetivo, eu só faço 160 metros, nem 80 eu tenho feito, eu estaria 1/4 de onda de altura. Já para 80 metros, eu estaria a meia onda de altura quase, né? O resultado é fenomenal, mas porque a antena é horizontal, aí o problema só é a relação entre sinais horizontais e sinais verticais. Quanto mais perto do solo, só tem sinal vertical. Por isso que a antena vertical funciona a qualquer altura. Você pode também colocá-la bem alta, não tem problema nenhum se colocá-la no topo da antena. Você tem as suas duas IAGs e você coloca os elementos em fio no meio dos dois booms, também vai. O problema é a interação com o metal, ela precisa estar mais isolada em relação a elementos verticais, né? Então, quando você trabalha ela na torre alta, é mais simples ela estar horizontal, como a do Fred, por exemplo, porque aí não tem tanta interação com o mastro, né? É uma questão única e exclusivamente de opção que você tem para instalar, ok? Ok, já está entendido. Quando você falou da parte da tua diferença de conceito da horizontal para vertical, já foi entendido. E agora, para finalizar, você te levou em consideração alguma vez, aí, nesses teus estudos de recepção, o ganho de far-field do terreno, alguma coisa desse sentido também? Não influi, não influi. Isso é uma coisa interessante também. A flag, ela funciona tanto bem com terreno bom como terreno ruim. É diferente da Beverage. A Beverage, se você está muito perto da praia, ou num terreno muito bom, ela perde muito de rendimento. Tá? No caso, a flag, ou Weller flag, ela é totalmente independente do terreno. Não nem melhora, nem piora, é tudo igual. Okay? Beleza, Zé, já está ótimo aí. Pode seguir, Fred, obrigado. Olá, o André agora. Ok. Boa noite aí, José Carlos. Boa noite aí os outros colegas. Obrigado aí pela oportunidade, viu, Zé? E a minha dúvida é o seguinte, é bem básica aí, tá? Em relação a esses resistores, se tem alguma especificação para eles, de fio, carbono, questão de potência. E se esses balões eu posso usar aqueles choquinhos ali que a gente normalmente tira ali de fonte chaveada, aquele tipo de coisa, a gente pode usar esse material de sucata aí. Tá bom, Zé? Tá. Seria assim, se você pudesse me explicar assim, dessa forma, ok? Ok. Eu vou, inclusive, falar bastante sobre isso na próxima sessão, quando a gente entrar mais na parte de construção, né? Mas o resistor é bom ele ter baixa indutância. O que eu tenho usado é resistor de metal filme. Eu tenho usado os metal filme que tem aqui de 3 watts, que ele dá uma condição boa. De 1 watt também funciona bem. Não deve usar resistor de carbono, porque o problema que tem toda antena, principalmente antena de alta impedância, é que cai raio da descarga elétrica. Então, por exemplo, o Fred, nessa antena aqui, ele teve que trocar a resistência 2 vezes, porque descarga elétrica e totalmente queima a resistência. Então, quando a antena está horizontal alta na torre, ela fica mais exposta à descarga elétrica. Quando ela é vertical perto do solo, ela praticamente não tem tanto problema de descarga elétrica. E eu tenho usado esse resistor de metal filme. Inclusive, eu mandei para o Patilano, ele tem já com ele aí uns quase 1000 resistores, alguma coisa assim. Tem uma quantidade grande de resistores aí. Não lembro realmente quanto tinha naquele pacote que eu mandei para ele de resistores. Mas é algo que aqui não é muito caro, em torno de acho que 27 ou 37 centavos, esses resistores de metal filme de 3 watts. E
de um jeito ou do outro a gente vai tentar disponibilizar para o pessoal do grupo esses resistores aí. Mas, em geral, esses resistores de metal film de 1 watt que você consegue na Santa Efigênia ou em São Paulo, eles vão funcionar bem por um determinado tempo, dependendo se você tem raio ou não. Se você tem raio, o que eu coleciono é o seguinte: você pega o resistor de 900 ohms, por exemplo, e coloca 4 deles em paralelo, e depois coloca 4 em série. Então você trabalha com 16 resistores, né? Então, na minha antena eu tenho feito isso, eu uso um conjunto de vários resistores de série paralelo. E você tinha feito mais uma pergunta também quanto ao transformador. Esse é um material complicado. Existe, e há bastante abundância, esses transformadores aí para São Paulo, Ponte Chaveada, Santa Efigênia, tem, mas você tem que medir. Tem uns que funcionam muito bem para frequência baixa, assim, 10 kHz, 30 kHz, e não vão acima de 1 MHz nas fontes chaveadas. Tem muitos deles que trabalham bem acima de 100 MHz, que está muito fora. E tem alguns que trabalham bem na faixa HF. Então, o jeito de fazer certo é o seguinte: você faz 2 balões, em vez de fazer um, você faz 2, coloca em série, então ele sai de 50 ohms para 450 e volta para 50. Aí você põe uma resistência e média estacionária da coisa. Se for o caso, até com um transmissor, baixa miliwatts lá em média estacionária, ou com um medidor de impedância de antena, esse antena analyze da MFJ, funciona bem, e você vê a frequência se dá a estacionária baixa. Então, primeiro você põe a resistência, que vai ser uma resistência pequena, de metal film, bem pequenininha, para não ter indutância, você mede com o equipamento, aí você coloca os 2 balões, então sobe a impedância de 50 para 450, depois de 450 baixa para 50, e você mede. E se você não tiver equipamento, você mede estacionária, baixa a potência ao máximo, coloca uma resistência de 50 ohms, uma carga fantasma de 50 ohms, né? Coloca os 2 balões e a estacionária tem que estar baixa. Você vai olhando as frequências e vai ver que frequência que os balões funcionam. Mas tem sim, eu tenho algumas referências de cor, que o laranja funciona melhor, amarelo e branco não funciona. E obviamente o material indicado é o 31, ou 43, ou 77, e também o 75. São mais adequados. Isso tem bastante referências aí no meu site, mas nós vamos falar bastante sobre isso na próxima semana. Você já antecipou um pouco a pergunta da próxima parte. Ok? Ok. Fico agradecido aí, José Carlos. Vou acompanhar aí. Muito Ok, obrigado. André. Ok. Marcos agora. Ok, gente. Boa noite, um abraço a todos aí. Eu, por motivos de força maior, o Daniel, comentei com o Daniel e acabei atrasando a reunião, mas eu consegui pegar um pouco mais da metade aí da palestra aí. Zé Carlos, boa noite. Eu tenho uma dúvida, Zé Carlos, a respeito de... Você falou muito sobre polarização, ruído, e nós sabemos que nós temos aí ondas horizontais e verticais propícias aí para recepção. Eu ainda não cheguei à conclusão, Zé Carlos, por favor me explique aí qual a vantagem de eu ter uma antena vertical ou horizontal, tipo, eu tenho uma horizontal no topo da torre ou uma vertical perto do solo, o que é mais vantagem ou tanto faz, ou depende da situação do terreno do país que eu estou instalado? É muito boa pergunta. Primeiro, depende basicamente do seu local. Se o seu local tiver muito ruído vertical, rede de linha, obviamente o sinal vertical vai melhorar pela diretividade da value flag. Tá? Porém, se você usar uma horizontal, você vai eliminar esse ruído de linha. Tá? Elimina praticamente todos os ruídos de linha que vêm de polarização vertical. Nós vamos falar bastante sobre isso também na próxima sessão. Só que a dificuldade é que a antena horizontal você tem que colocar ela bem alta. Então você tem que ter um lugar privilegiado de altura em função da banda. Então essa é outra parte importante. Por exemplo, o Rolf, ele tinha interesse aqui na parte de 40 metros. Então, essa antena dele, de 5 por 5, ela está em cima do sobrado. Deve estar aqui uns, digamos, 9 metros de altura, entre 10 e 8 metros de altura. Eu acredito que seja a altura que está essa antena. Isso para 40 metros já é 1/4 de onda. Tá? E o resultado de 1/4 de onda já é muito satisfatório. Então, com essa antena ele conseguiu eliminar
quase todo o ruído de linha. É muito interessante entrar no site e ver o blog dele, tem no último apresentação. Se você baixar a apresentação total no site da Araucária, você vai ver o blog. E para ele foi a diferença entre não fazer nada e escutar maravilhosamente em 40. Já em 160 e 80, ele chama muita cachoeira. Tem alguns dispositivos eletrônicos perto da casa dele que geram um ruído que ele não consegue tirar. Provavelmente, se essa antena tivesse a 16 metros ou a 20 metros, teria um resultado bom para 80 metros. Inclusive, é o que eu aconselho para 80 metros, pelo menos 20 metros, para 160, pelo menos 30 metros. E, agora, se for para 30 metros, para 10 MHz, você pode ser mais baixo. As verticais são muito importantes porque, dependendo da frequência, por exemplo, 160 metros, vem muito sinal vertical. Então, tem época que o sinal é predominante vertical, tem época que o sinal é predominante horizontal. Eu uso muito as duas antenas. Então, eu vejo, por exemplo, 160 metros de manhã, o Japão vem entrando pela manhã com polação vertical. Quando chega no meu sunrise, daí para trás, mais meia hora de propagação só com antena horizontal. Praticamente a vertical fica inútil, só tem horizontal. Então, muitas variações em função da propagação, época do ano, frequência que você está. E eu começaria com uma IU mais simples, vertical, e começar a estudar e ver a situação de eliminar ruído de modo comum, eliminar a interação com a antena de transmissão. Você vê que no Wolf aqui, ele tem pouca interação, porque uma antena é vertical e outra horizontal. Então isso é bastante coisa que a gente vai falar já na semana que vem, na última parte, da parte construtiva e aspectos práticos. Ok, Zé Carlos, grato aí pela informação. Só mais uma dúvida, rapidinho. Então eu posso levar como assim, um praxe, uma distância mínima da antena para o solo, 1/4 de onda? Horizontal, para antena horizontal. Para vertical, qualquer altura funciona. Ok, grato aí pela informação. Vamos lá, eu vou soltar o Marcelo Mendonça agora, ele fez uma pergunta para mim aqui em Private. Olá, Marcelo. Boa noite. Estão me ouvindo bem, não? Opa, perfeito, Marcelo. Adiante. Ótimo, então. Boa noite, Zé Carlos, moderador. Eu não sei quem está fazendo, às vezes, moderador. Infelizmente, pelo menos dessa vez consegui chegar no final, né? Na outra eu nem consegui ver. Não deu tempo. Eu peguei a tua apresentação, Zé Carlos, praticamente a partir agora do momento em que você mostrou, a última vez que você mostrou, uma meia Waller flag. Né? Uma meia flag ali enterrada, uma parte que seria o chão, né? A imagem dela, e a outra para cima. E me veio uma dúvida. Você falou da questão da independência do solo. Né? Naquele modelo em que ela é metade, ela também tem a total, ou praticamente total, independência da condutividade do solo? Não, ela depende. Tanto a IU, como essa que eu estou mostrando aqui, né? A IU seria uma trava de futebol. Né? Ela tem um elemento aterrado aqui, o transformador, uma parte vertical, viria aqui a trave, né, e os polos da trave, vertical e resistência. Essas antenas têm dependência do solo. Né? O solo for muito ruim, você tem que colocar um fio por baixo e tentar fazer alguns radiais nessa parte aqui. Né? E se o solo for adequado, você vai ter uma boa relação frente-costa. Normalmente essa é a referência e você vai escutar melhor do que na vertical ou na dipolo, desde que você não tenha muita interação, o que a gente vai ver que a gente tem um jeito de neutralizar e desintonizar a antena de transmissão, isso é uma parte muito importante. Nós vamos falar bastante sobre isso semana que vem. A interação entre as antenas de recepção e a antena de transmissão. Você tem que neutralizar as antenas de transmissão. Tá? O solo não é assim algo tão complicado, é simples de resolver o problema. Tá. Mais uma... Isso é a pergunta. Respondeu, sim. Na parte de neutralização, então, a gente vai completar. Uma segunda pergunta, são 3 perguntas apenas. Eu estou começando agora a ter uns problemas de ruído de motor de elevador aqui em casa. Eu creio que ele entre dentro da categoria de ruído que talvez eu consiga eliminar com as antenas. E a última pergunta, você estava falando agora em altura do solo. Já me comentaram que num prédio de apartamentos
a distância da torre para a laje, ou a influência da laje do prédio, contando como ponto zero de altitude, ela depende da amplitude dessa laje em amplitude de onda também. Se a laje não tiver tanto da amplitude da onda, não se consideraria a laje onde está fixada a torre como ponto zero, e sim o térreo do prédio. Isso é verdade? Não, não exatamente, tá? Não exatamente pelo seguinte, existem duas características. A primeira característica é a antena em si e o ângulo de radiação da antena. Por exemplo, se você colocar uma vertical em cima dessa laje, no caso uma antena flag, uma flag, não essa aqui que eu estou mostrando, por exemplo, uma flag, ou como essa aqui, por exemplo, duas flags rotativas, né? A laje não vai ter influência nenhuma na parte vertical. Tá? Se você colocar horizontal, tá? O diagrama de radiação também vai ser o mesmo. A diferença é o seguinte, o sinal horizontal vai chegar em cima do prédio. Porque se você sair meio metro, o sinal está a uma altura grande em relação ao solo. Né? Então você vai receber o sinal, vai ter sinal em 160 metros. Eu acho que é muito interessante você fazer experiência com isso. Se tiver acesso no prédio a colocar uma antena delta, que é muito simples, seria um triângulo aqui, né? Aí um mastro só já funciona. Usar par trançado, vamos falar bastante sobre semana que vem. E tentar a horizontal, como essa do Fred, por exemplo, aqui, olha, ou a do Rolf, por exemplo, essa aqui. É muito interessante, porque todas essas antenas que nós estamos falando aqui, são todas coisas em desenvolvimento, são a quantidade de sites e pessoas que estão testando é pequena e são coisas recentes. Então eu acredito que, no seu caso de prédio, você descendo as linhas com par trançado, você vai conseguir eliminar muito ruído de modo comum, você pode eliminar muito ruído de poluição vertical, e pode ter aí uma condição de recepção muito privilegiada de frequência baixa. Uma veia invertida e uma antena dessa, você vai ter o mesmo tipo de desempenho, por exemplo, de uma Beverage. E a importância é fazer a experiência. Ir lá, montar, faz pequeno, faz simples, né? E começar a estudar. E cada caso é diferente em função do tipo de ação. Em relação à laje, para esse tipo de antena, eu não vejo nenhum problema. Você não precisa exagerar na altura, não. Ok? Tá. Ok. Obrigado, Zé Carlos. Um abraço. O moderador, back to you. Um abraço, Marcelo. Obrigado. Abraço. É o Daniel que está aí, Daniel Calheira. Isso. Vamos lá, tem só mais o Rabelo agora. Deixa eu achar ele aqui para soltar o áudio dele. Quem tiver sem áudio e quiser fazer pergunta, usa o chat ou a parte de questão, escreve aí que a gente também atende, viu? Ah, pois é, ele acabou de me mandar aqui que ele está sem áudio. Bom, o que dá para fazer é em um espaço de 16 metros quadrados. Ele tem mais uma pergunta ainda depois. Ok, 16 metros quadrados, você está falando de 8 por 8, por exemplo, ou 4 por 6, ou seja, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Se você tiver isso como se fosse o topo de uma laje, você pode colocar 4 tubos de PVC e fazer horizontal, ou colocar um no meio e fazer na diagonal, usar a diagonal dessa área, né? Já dá para você fazer antena de recepção e trabalhar com Eller flag, tanto uma configuração quadrada ou triangular, e ter uma boa relação frente-costa. E no caso, por exemplo, essa antena do Rolf, aqui, ela tem 5 por 5, seria 25 metros quadrados. Então, o que você estaria fazendo seria alguma coisa em torno de 3 por 3. Tá? Então, uma antena de 3 por 3, se fosse horizontal assim, ela funcionaria bem numa região urbana. Tá? Já se fosse uma região silenciosa, ela estaria um pouco limitada, ou seja, limitada que eu digo, você pode aumentar o ganho do pré-amplificador quanto você quiser, que você não vai conseguir tirar o sinal ruído. Mas como o teu ruído é muito alto, você não tem essa limitação. Então,
vale a pena experimentar, principalmente no seguinte, nós estamos falando isso para 160 metros. Tá? Essa opção de eu trabalhar com 30, com 15, com 40 metros, é perfeitamente possível ter um resultado muito bom nessa área. E se você pensar em vertical, nossa, vertical é muito interessante. Por exemplo, se você pensar num elemento que nem a minha antena weather flag, por exemplo, eu vou chegar nela aqui, para o outro lado, perdão. Por exemplo, esse elemento aqui, ele tem 6 por 4. Se você pensar num mastro de uma antena só dessa, tá? Isso aqui tem um ângulo de giro de 2 metros, ou seja, 4 metros de ponta a ponta, porque você teria um mastro no meio. Se fizer um elemento vertical com 4 metros de altura, espaçado 3 metros, o ângulo de giro é menor que uma côncava de quadra, é um ângulo de giro de 1,5 m. Então, se você botar um mastro no centro, tá, madeira, e fizer essa antena giratória, e fizer um quadro só, não pode ser metálico, porque vai interagir com a antena, você numa área de 4 por 4, você pode colocar um quadro no tamanho do meu, com 20 metros quadrados, em pé. Tá? Mantendo que a parte de recepção é essa em pé, e aqui seria um elemento no centro, né? Ou olha, por exemplo, essa parte aqui, esse quadrado aqui, onde você tem um elemento no centro, né? PVC aqui dos dois lados, então esse tubo aqui de PVC, por exemplo, um tubo de PVC de 2 polegadas por 2 metros, 3 metros, né? Aí você põe um T, põe mais PVC aqui de 1,5 m para cada lado, 2 T de PVC e põe a parte vertical, por exemplo, como essa antena aqui, ó, como essa antena aqui. Imagina só esse quadro do meio aqui, tá? Só esse quadro do meio. E gira isso aqui, você tem aí uma antena giratória, né? Desde que você vai descer isso com par trançado, com as características de condução que a gente vai fazer, você consegue aí, numa área pequena, ter uma excelente antena de recepção para frequência baixa, ou, dependendo do tamanho, até para 10, 15, 20, se você fizer ela pequena. Ok? Um detalhe, o problema de quando você vai para frequência muito alta, é que o ruído local baixa muito, aí a parte térmica da antena começa a limitar. Né? Naquele desenho que a gente fez na semana passada, deixa eu voltar nele lá. Que interessante, a gente prestar atenção nesse aspecto aqui. Está correndo rápido, mas vai parar. Opa. Vai parar, esse aqui. Tá? Então, por exemplo, se você vê um loop de 10 metros quadrados, 2 por 5 na vertical, por exemplo, ele vai estar limitado em torno de 113. Então, 113, dependendo, se você está aqui, por exemplo, nesse ponto, se você for num lugar urbano, que é essa linha vermelha, você estaria sem problema nenhum. O teu ruído local já estaria bem acima dessa limitação térmica, você não teria problema nenhum e poderia usar esse loop sem problema. Se você estivesse numa zona rural, você tem uma limitação térmica. Ou seja, o ruído local é mais baixo do que o ruído térmico da antena, então você não consegue amplificar o sinal. Então, isso aqui em frequências de 25 MHz ou 30 MHz. Já para frequência baixa, está pensando em 80, 40, sobra, tem bastante espaço aqui. Não sei se aí já respondi sua pergunta, se você escrever aí, a gente já fica sabendo. Ok? Tá, Zé Carlos, ele tem mais uma aqui. No caso de antenas de transmissão, poderia usar alguma multibanda de fio nesse mesmo espaço? Provavelmente não. Provavelmente não, você vai ter que ter uma certa distância entre elas e um jeito de proteger a antena quando você transmite, né? Para que você não queime o amplificador, não queime as coisas com o sinal da transmissão. Por exemplo, o Fred aqui, ele usa a antena dele no meio das antenas de 6 metros. Aqui, por exemplo. Tá? Ele não tem nenhuma interação visível entre a antena de 6 metros e a antena, mas está aí uma altura de 1,5 metro ou 2 metros, que está uns 2 metros uma da outra. Né? Então depende das distâncias. Mas o melhor é experimentar.
uma antena barata, simples, não custa experimentar. Que o segredo aqui é experimentar, é usar o conceito e tentar. Porque, como eu falei, não é uma coisa que é super conhecida. Está sendo desenvolvida e dependendo da situação, por exemplo, o Fred, essa antena hoje ele não tira de lá, ele não consegue fazer 30 metros sem essa antena. E para 160 ela não funciona bem, então depende da frequência que você quer, você vai fazer para 40, vai fazer para 80. A questão é experimentar. Cada local tem uma condição diferente e a melhor antena de recepção, essa é a parte mais importante do curso, é aquela que você tem e pode usar. Não adianta olhar a antena do outro que você não pode usar. Então, experimenta e tente fazer, eu acho que é a melhor sugestão. A melhor antena do mundo é aquela que você tem, que é aquela que você consegue escutar as coisas. Ok? Vamos lá, vou liberar o próximo aqui, é o Paulo. Olá, Paulo. Já está liberado o seu áudio. Acho que a gente falou com ele antes, né, Zé Carlos? Eu acho que ele estava sem microfone, deve estar escrevendo. Tá, bom, de qualquer forma, Que é então... o Paulo Romão. Ele está sem microfone mesmo. Vamos lá. No caso de antenas 2NB, o parque instalado não vai deteriorar o diagrama de recepção? Com certeza, você tem que eliminar as interações. Nós vamos falar muito sobre isso na próxima apresentação, somente com interações, porque tem lugares que ela funciona bem, tem lugares que ela não funciona e como trabalhar com isso. Mas definitivamente você tem que neutralizar as antenas de transmissão, as estruturas, e tem alguns lugares que, por mais que você queira, a antena de recepção não vai funcionar. Ok, vamos lá agora. Deixa eu ver se ele está com áudio. José Luiz, está liberado o seu áudio. Ok, Daniel, obrigado. Eu tinha feito a pergunta aí pelo chat, né? Mas eu acho que o Zé Carlos até já respondeu, né? Zé Carlos, a minha pergunta é, uma antena como a do Fred, se ela tiver então instalada entre duas antenas de transmissão em HF, por exemplo, uma TH7 e uma de 40 metros do PP5A, é muito provável então que se tenha uma grande interação entre elas. É correto isso, Zé Carlos? Depende da frequência. Por exemplo, com certeza, o Fred também tem uma antena de 2 elementos para 40, a uns 10 metros dessa outra antena, né? Então, o que acontece é que a interação entre elas, você escutar numa antena ou escutar na outra, você não vai ver muita diferença, porque a antena de transmissão reirradia sinais na frequência dela. Agora, se tivesse usando essa antena em 80 metros e a outra antena é 40, tá? Você já vai ter uma certa vantagem, você vai ter uma certa diferença. O fato, por exemplo, é o seguinte, se você já tem uma IAG para 15, 20, 10, não vai ter muita vantagem se colocar uma antena de recepção separada. Vai ter vantagem quando você vai para 40, 80, 160 ou até 30, né? Então é uma relação do que você quer fazer com a antena. Embora, por exemplo, essa aqui é uma situação muito interessante. Essa antena aqui é do Felipe, talvez ele possa até comentar isso. Ele também tem um parque com várias antenas. E a primeira tentativa que ele fez, essa antena estava a 45 graus, pegava o sinal horizontal e vertical. Eu lembro que ele comentou que ele acabou fazendo um conteste inteiro, escutando nessa antena e transmitindo com a antena IAG para 20 metros, que acho que deve ser uma dessas aqui que você vê desse lado, porque era muito mais silenciosa escutando na antena Weller do que isso. Talvez até o Felipe possa comentar alguma coisa aí depois, se ele tiver interesse. Mas é importante experimentar, porque, como eu falei, cada local tem um resultado, e em determinada hora você consegue fazer um DX, um país novo, alguma coisa difícil, só porque você tinha aquela antena. Eu sempre comento isso. Por exemplo, para frequência baixa, você nunca tem antena suficiente. Você sempre precisa de uma antena diferente. Não tem antena melhor. Você pode fazer um loop de coaxial, pode ter um IU, pode ter um pedaço de fio de cerca, o que seja. Um dia, aquela antena vai ser a única que escuta. Eu aprendi isso muito cedo, com o exemplo do Rolf, o YRO, que em 1974 ele fez um loop
para escutar 160 com coaxial. Aquele loop que sai nos handbooks, você tem um cabo coaxial, RG58, você põe um capacitorzinho e sintoniza o loop, né? Ele estava fazendo um negócio e estava dentro da casa dele, na parede, assim, encostado na parede. E era 6 horas da tarde e ele escutou o VS6DO, o POL de Hong Kong, em 160 metros, alguma coisa de você cair da cadeira, né? E ele escutou e quando ele percebeu, ele estava escutando no loop que estava na parede atrás, dentro do quarto na parede, assim, encostado na parede. E a torre ficava perto lá de fora e a veia invertida quase em cima da casa. Então, na verdade, o loop estava debaixo da veia invertida dentro do quarto dele, na parede. E foi a única antena que ele escutou. Ele passava para a veia invertida e não escutava nada. Não escutava o VS6DO. E ele fez o QSO, que foi um país novo para ele, o primeiro contato PY com Hong Kong em 160 metros, devido a essa antena de recepção, que ele nem sabia que estava funcionando, que estava terminando, que estava na parede. Então, sempre é importante ter, experimentar, e é algo que uma hora vai te dar resultado. E eu vou falar isso também bastante semana que vem. Antena de recepção é algo que você testa por 1 ano, por 6 meses, não é algo que você consegue tomar uma decisão por alguns dias. Condições de propagação mudam muito, condição atmosférica muda muito, e são experimentos de pelo menos 6 meses para você ter uma ideia de como funciona. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Opa, respondeu sim, Zé Carlos. Agradeço aí a atenção, a resposta e, além da palestra, né, boas histórias aí para a gente conhecer. Ok, Zé Carlos? Obrigado, Daniel, e obrigado a todos por aí. Vamos lá. Tem só uma sugestão aqui do Marcelo. O pessoal que não encontrar os bastões de fibra de vidro, tem aquelas varas telescópicas que o pessoal usa para pintura de parede externa, que acho que deve servir também. Funciona bem, serve sim. O Ricardo Moita está perguntando aqui sobre 8x8, que dá uma área de 64 metros. E o Marcelo Mendonça, 5x7. Olha, numa área de 8x8 já dá para colocar 2 loops, né, fasados. Já recomendo trabalhar com 2 para você ter diretividade, né. É muito grande, se for horizontal, por exemplo, já é muito grande, já não tem muita vantagem. Quando você começa a ficar muito grande, para frequência baixa, já não vai. A não ser que você queira escutar broadcast, então muita gente usa para broadcast também, uma das médias, né? Mas, em geral, o tamanho do loop não é importante. Isso que eu queria dizer. O tamanho do loop é em função de onde você mora. Então, por exemplo, se você olhar aquele chart do ruído local, né, você vai ver o seguinte: desde que o sinal esteja acima do ruído, você já vai escutar do mesmo igual. Então, por exemplo, se você mora e vai trabalhar em 80 metros, aqui numa região urbana, né, um loop para essa região urbana aqui, olha, se você tiver 5x2, 10 metros quadrados, tá, já vai funcionar em 80 metros. Porque você tem aí uma diferença muito grande entre a sensibilidade do receptor e a quantidade de ruído que você tem. Se você fizer maior, você simplesmente vai ter mais ganho. Tá? Não vai melhorar a recepção, simplesmente vai ter mais sinal para misturar. Você vai ver que essas antenas normalmente necessitam de um pré-amplificador. Então você precisa de um pouco menos de ganho. Então, se você tiver em vez de 20 dB, com 10 dB, por causa de 10 dB você consegue chegar. Mas não é diferença. De qualquer tamanho vai te dar a mesma recepção, que é a ideia da antena de recepção. O ganho não muda a relação sinal-ruído. Só uma correção aqui, eu vou apagando as mensagens aqui para não me confundir. E o Marcelo estava se referindo ao tamanho das varas telescópicas, não a área das antenas. Desculpa, okay. Marcelo, eu acabei me confundindo aqui.
Mas vamos lá. Ahn, Olha, a gente disse somente o seguinte, se você fez antena e ela ficou em pé, não caiu com o vento, é que ela é muito pequena, você pode fazer maior. Então, dependendo da resistência mecânica que tem essa vara, você consegue. Por exemplo, eu lembro lá do Riacho Grande, tinha aquelas varas de pescar telescópica japonesa, custava acho que R$ 8, e tinha vara até 6 metros. Né? Então, aquela 4 daquela você faz uma configuração com uma cúbica de quadro, por exemplo. Né? Essa vara, por exemplo, de pintura, acredito que seja mais resistente. Quem sabe 2 delas você faz um boom e com as outras você já consegue fazer os elementos, se você quiser fazer tudo de fibra de vidro. Né? É importante você tentar fazer e ver a resistência mecânica, o quanto ela dura. Né? Aqui, por exemplo, eu tive que fazer muito reforço na antena, porque aqui na Flórida, vento de 80 km por hora, 100 km por hora, tem toda hora, né? Não todo dia, mas todo ano tem. Então, eu ainda fico surpreso de ver a minha antena, essa aqui, né? Todo em pé por 4 anos. Ela está travada aqui em vários planos, né? Tem fio aqui, tem fio para todo lado. E esse elemento aqui tem 2 polegadas com parede de 1/4. E aqui é 2 polegadas com parede de 1/8. Esse aqui começa com 1 polegada e 1/4. Aqui é mais fácil achar tubo de fibra de vidro. Mas eu vi algum e-mail no refletor do Araucária de um fornecedor de tubos de fibra de vidro aí no Brasil. Eu sei que você já tem fornecedores para tubos em vários diâmetros por aí. E também não esqueça do bambu, né? O bambu funciona bem também. E também lembra que você pode fazer de fio, pendurado em árvore, dependendo da situação que você tiver. Tenta pelo mais simples primeiro, ok? Vamos lá. Acho que, será que podemos liberar o Felipe? Será que ele quer falar alguma coisa? Acho que seria legal, né? Que ele tem uma também, né, Zé Carlos? Acho que não está no ar, mas Felipe, adiante. Felipe, caso você esteja com o áudio aí, com o microfone, seu áudio está liberado. Acho que ele não está, não. Vendo agora? Agora tá. Opa. Isso, agora sim. Opa, ainda não. Achei, isso. Oi, gente, boa noite. É o seguinte, eu montei uma com vara de pesca que eu comprei no Mercado Livre, umas varas com preço razoável, só que elas envergaram, foi muito difícil manter a estabilidade mecânica delas, elas ficaram bem assimétricas. Se o Zé Carlos conseguir mostrar a foto aí, dá para ver que estressou bastante as varas e não ficou firme, tá? E esse foi um dos motivos que eu desmontei a antena, porque eu ainda estou pesquisando a maneira de fazer ela mais robusta, ok? Aqui está a sua antena, aqui, Felipe. Se vocês repararem na Você quer falar das outras antenas que você tem? Aí você tem embaixo é 6 metros, acho, né? 2 e 6. Tem uma antena de 2 metros na polarização vertical, de 2 elementos, e embaixo tem uma antena de 6 metros, de 6 elementos. E na outra torre você tem 20... Na outra na outra é 10 e 15. 10 em cima e 15 embaixo. Então, ok. Por sinal, o Felipe tem se dedicado muito à frequência baixa e é um dos 5 EY na história que conseguiram um contato em 160 metros com a Austrália. Ele tem se dedicado bastante. Parabéns pela dedicação, Felipe. Obrigado. Zé Carlos. Não, mais perguntas? Ou vamos encerrar a sessão hoje? Acho que só tem Pode mais ficar aqui, até o papo é bom, o cafezinho tá bom aqui, a gente vai até... Tem mais uma dúvida só do Marcelo. Ele pergunta se utilizar fios metálicos ou material não condutor. Eu acho que é com relação à pergunta anterior dele, né?
Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. Toda em função da polarização. Mas se eu tiver um mastro vertical e for montar uma Euler flag vertical, vai haver interação. Então o mastro precisa ser de fibra de vidro. Tá? Você está com um elemento da mesma polarização dentro. No caso de você usar a antena horizontal e a torre vertical, não tem interação. Então você pode usar ali o boom de metal. Por exemplo, na minha antena horizontal, 100% alumínio. O boom é de alumínio, a torre é de alumínio, os elementos são de alumínio. Aqui tem um fio, esse fio que aparece aqui amarelinho, é um fio de alumínio que une. Aqui no centro eu tenho fibra de vidro e PVC isolando. Esses são split, que são separados, né? Eu tenho esse aqui isolado. Na antena, por exemplo, do Atilano, lá, que eu tinha uma antena, uma fotografia interessante do Atilano lá em Curitiba, já com hardware aí das umas antenas nacionais, também está isolado. Deixa eu chegar lá, que eu te mostro aqui, velho. Onde é que está a antena de Curitiba? Eu não está nessa apresentação aqui. Na apresentação de ontem eu estava com ela. Tinha a fotografia da antena de Curitiba, deixa eu ver onde é que ela está. Mas aí ela está, é uma antena horizontal com a torre vertical. Não sei se eu respondi sua pergunta. Ele mandou outra aqui, com relação aos fios que você usou para estaiar aquela flag vertical da palestra anterior. São fios de nylon. São fios de nylon. Aqueles são fios de nylon. Deixa eu ver se eu acho a antena do Atilano aqui. São fios daqui, eu uso aquele Dracon preto, né? Aqui, isso que a gente falar. Aqui tá, é que eu não cheguei nessa parte. Aqui está a isolação da antena lá de Curitiba, né? É que vocês reconhecem esse hardware. E aqui é o sistema que eu usei na minha. Você vê que é tubo de PVC e por dentro tem um tubo de fibra de vidro aqui, isolando esses dois lados aqui do elemento. Isso é um hardware de uma antena de high gain de 10 metros. E aqui está o resistor. Eu perguntar do resistor, também dá para ver um resistorzinho aqui de 1 watt de metal filme. Sem mais perguntas, viu, Zé Carlos? Tá ok. Pessoal, se quiser encerrar então, já estamos aí com 2 horas, eu agradeço a todo mundo que participou. Acho que o Daniel tem mais detalhes aí sobre a gravação, quando ele consegue disponibilizar, né? Isso, a gravação, eu acho que a gente vai conseguir disponibilizar na quarta-feira só, tá, Zé Carlos? Porque ficou meio grande e como eu vou ter que levar direto lá para o rapaz que coloca no site, eu acho que é melhor esperar as 3 gravações, eu disponibilizo tudo de uma vez, né? Ok, e também estudo aquele de colocar no YouTube, eu não vejo problema de colocar no YouTube também. Isso, no YouTube já dá para pôr, já dá para colocar e já disponibilizo para o pessoal que está inscrito no curso aí, todo mundo já dá para acompanhar. Acho que seria interessante, porque a próxima sessão, acredito que vai ser dia 11, né? Temos aí uma semana, então o pessoal pode divulgar também para os colegas que não participaram, e também o pessoal pode assistir as 2 palestras iniciais que são muito interessantes, também a parte de conceito e essa aqui. Então eu queria agradecer a todos, né? Deixar aí com o Daniel e um bom fim de semana para vocês. Bom, gente, eu passo então o próximo convite para vocês e caso alguém tenha alguma dúvida, meu e-mail danielcalera@gmail.com e podem mandar aí qualquer dúvida, qualquer sugestão também. Uma boa noite para todo mundo, obrigado, Zé Carlos, e até mais. Ok, um abraço a todos então.